temos aprendido durante esses dias de festa, a preciosidade dessa palavra, daquilo que nós estamos recebendo, dessa comemoração, tudo aquilo que ela simboliza e todo o aspecto profético de cumprimento que ela traz. E talvez você não saiba, ou talvez você não tinha ouvido, nós não celebramos Natal porque a Bíblia não manda celebrar. Mas Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu em tabernáculos e vai tabernacular novamente nesse período. Então há uma festa chamada Trombetas, que nós aprendemos lá, e o apóstolo Paulo vai falando a respeito dela, que na última trombeta, e falando de trombetas, que é a festa que antecede. Então tem trombetas, que é a anunciação, Yom Kippur, que é o tempo de arrependimento, e aí tabernáculos, quando Yeshua voltar e vai reinar nessa terra. E Yeshua veio em tabernáculos, porque está escrito lá em João 1,14, ele tabernaculou entre nós, e voltará em tabernáculos. Então nós não sabemos o dia e a hora, mas a respeito do tempo e época, nós podemos aprender. E nós sabemos disso porque até ele deu um sinal no tempo da transfiguração, quando ele estava no monte, aparece Moisés e Elias, falando também do aspecto profético do cumprimento da Torá, e Yeshua é transfigurado na frente dele, e Pedro estava presente. E aí ele quer construir 3 tendas, 3 tabernáculos, diz o texto, porque era um tempo de festa de tabernáculos e ele compreendeu tudo aquilo que estava vivendo. Queridos, nós estamos entrando nesse tempo no aspecto espiritual também, como mundo, como humanidade. Se você tem acompanhado, e Israel é o relógio do mundo, aonde está ali a engrenagem central dos tempos de Deus, não está muito longe a vinda do Messias e a sua manifestação. Só que talvez, por causa da tradição religiosa que herdamos no cristianismo, muitos de nós ficará desatento, porque a gente imagina altos movimentos cataclísmicos, apocalípticos, até porque a palavra apocalíptico foi adotada como uma forma de desastre, mas apocalipse quer dizer revelação. Mas a gente imagina aquele apocalíptico do filme de Hollywood, que mostra coisas destruindo, coisas acontecendo, e daí você fica pensando, não, ainda não é o fim, porque as coisas não foram destruídas da forma que os filmes mostram. Mas eu quero lembrar você que Superman não voa. E que o Hollywood mostra não é a realidade. Super-homem não voa. Diga, você não sabia, né? Pois é, parece tão boba essa questão, mas quando se trata do reino de Deus, a gente é mais infantil quanto? Porque queremos ver coisas que não estão escritas na palavra se cumprirem. Eu quero dizer para você algo muito importante nessa noite. Quando menos você esperar, Yeshua está na terra e você nem percebeu. Porque a marca da besta que todo mundo está esperando que venha um chip na mão, na testa, é a mudança de mentalidade. Testa fala de mente e mão fala de ação. Você vai estar pensando e agindo conforme a besta e não vai perceber quando o Mashiach chegar. E se você é uma expressão não para ti, diga amém. Você, sociedade, você, ser humano, vai ser tomado por isso, e a coisa vai ser tão rápida e tão acelerada, de uma forma que você não vai perceber. Se você não cuidar da próxima geração, se você não ensinar a próxima geração, vai passar batido. Se as crianças não saírem do celular e não colocarem a Torá no coração, não tem milagre que vai salvá-las. Elas vão ficar. Eu não sei você, mas eu não coloquei meus filhos para ficar no império das trevas, mas para reinar com Cristo e você. Os meus filhos são para reinar com Yeshua. Entretanto, para que eles reinem com Yeshua, eles têm que ter Torá no coração. Eles têm que saber pelo menos o Shema. O que significa, o que isso quer dizer. Porque se eu perguntar para você aqui, e dissesse para você, o que é o Shema? Muitos de vocês vão olhar para mim e dizer assim, o que é isso? Onde está esse negócio? O que isso significa? E se nós não sabemos o Shema, que é a cartilha básica de ensino para os nossos filhos, nós estamos criando uma geração para o anticristo. Ventres proféticos, ventres de mulheres de Deus e filhos de homens de Deus estão sendo gerados para o anticristo por causa da ignorância que nos cerca. Isso é muito sério, porque todo pai que não instrui a criança no caminho que deve andar, que não ensinou e ele não tem Yeshua como centralidade, parabéns. Você contribuiu com o sistema falido desse mundo caído.
esse século onde Satanás é o rei desse império. É o imperador desse império. Espera aí, pastor, mas vamos mais devagar, pega mais leve, porque nós estamos em tabernáculo, estamos aqui em festa. Por isso que tu está aqui na tenda, porque a tenda lembra da fragilidade que você tem e da dependência de Deus que você precisa ter, porque senão as coisas vão acontecer. E assim, não espere, eu volto a falar nisso, não espere eventos de destruição para que o Mashiach venha. Olhe para Israel e preste atenção. Olhe para Israel e preste atenção. Yeshua vai chegar lá, vai ser um homem, vai ser um judeu, vai ter um evento muito poderoso que vai acontecer, mas ele não vai vir como anjo, não vem com asa, não vem com coisas diferentes, ele vem sobre a terra e vem para reinar. Ele faz um caminho no deserto até chegar em Jerusalém e vem em guerra. Ele vem no meio de uma guerra para salvar Israel daqueles que querem oprimir ele. Esse Israel que você está vendo aí, que está acontecendo. Quando menos esperar, vai acontecer, e muita gente não vai conseguir entender, porque a cegueira espiritual não vai deixar com que as pessoas enxerguem. Responda para mim, reconheceram o Messias na primeira vez que ele veio? Fala mais alto. Um percentual apenas. Aqueles que estavam antenados, ligados, com o coração na Torá. O restante, inclusive os religiosos, aqueles que deveriam saber, estudiosos da Torá, não o reconheceram. Está lá em João. Na segunda vez que ele vier, será que ele vai ser reconhecido? Será que ele será reconhecido? Porque você tem aquela imagem que ele vai rasgar os céus, vai vir anjos voando, coisa acontecendo assim, do céu, daquela forma terrível, estrondosa, como se todo mundo fosse ver. E não vai ser assim. Por isso que é importante estudar as festas bíblicas e saber o que é tabernáculos e saber que você precisa estar preparado. Nós temos uma ideia, não sei se você já pensou, que quando Yeshua estiver reinando aqui no milênio, tem uma ordem, tabernáculo será celebrado por 1000 anos. Todo ano, todas as nações subirão a Sião para celebrar tabernáculos. Você já imaginou como que se sobe a Sião todo ano? De jumento? É possível? De carro? Ônibus? Se você está aqui no Brasil, mora aqui em Juruá, no reino de Yeshua, tem uma ordem. Você vai ter que subir todo ano para Jerusalém, celebrar tabernáculos com ele. Tá, mas eu moro aqui. Como é que eu vou fazer? Não, eu vou voando. Você vai ter que pegar um voo. Você vai ter que preparar financeiramente. Você vai ter que subir lá e voltar, ficar na festa lá em Israel. E depois você vai ter que voltar. Subentendendo aqui que nenhum de nós venha reinar com ele num aspecto do reino de estar lá em Jerusalém. Porque aquele que vencer vai reinar com ele e vai morar na cidade santa. Diga amém. Está se preparando para isso? Está mesmo? Porque senão tu vai ter que estar bem atento com os voos, fazer a tua agenda e pegar um voo para ir para lá todo ano. Porque aqueles que vencerem estarão morando em Israel, em Jerusalém, principalmente. É um nível de pessoas que moram em Jerusalém com Yeshua no seu reinado. O restante, aprenda algo. É a vida normal como você está vivendo agora. Não, mas peraí, e a questão do céu e as nuvenzinhas e a roupinha branca e as asinhas que nós vamos ter e a harpa que nós vamos tocar. Meu irmão, tu está confuso. Por isso que muitas pessoas tomarão um susto quando Yeshua chegar. Porque eles imaginam que as coisas vão ser diferentes. Vai vir tudo e vai destruir tudo. Não é bem assim. Mas enfim, não é escatológica a fala de hoje, mas é só um lembrete para você. Se coloque nos tempos do Eterno. Diga amém. Se coloque nos tempos e comece a estudar tudo que Ele tem para nós. E hoje eu quero trazer uma parte disso. Já entendemos então o escopo, o que envolve tudo tabernáculos. Hoje eu estava aqui junto com a Thaís, ela fez algo muito bonito, que é essa figura aqui, bonito no sentido de trazer acho que foi a única tenda, né? Foi a única tenda que trouxe os elementos
que o Eterno ordenou como um mandamento dentro da festa de tabernáculos. E ela fez, e eu estava olhando aqui, ela escreveu tabernáculos, tem uma letra em cada um, ela colocou na tenda dela ali, junto com o pessoal que está, acho que qual que é ali? É a 7? E olha só, que coisa interessante. Tabernáculos tem 12 letras. Eu não lembrava, não tinha contado. Então, tabernáculos tem exatamente 12 letras. Então, os tabernáculos, nós temos 12 tendas aqui representando cada uma das 12 tribos. E olha só, o que está lá eu quero ler um texto aqui com vocês, que está em Levítico 23, 40. Pode colocar o versículo para mim, por gentileza? Levítico 23, 40. No primeiro dia tomarão para vós frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Olha só, o Senhor manda pegar algumas árvores, alguns ramos de árvores, e eu quero falar um pouquinho hoje com vocês aqui, as 4 espécies de Sukkot. Quais são as 4 espécies que o Senhor mandou tomar e qual é o simbolismo espiritual disso para nós? Daí você vai dizer assim, mas eu não sabia que tinha 4 espécies. Pois é, por isso que nós estamos aqui em Tabernáculos aprendendo mais um ano. Olha só, a primeira espécie é etrog, ou também conhecido como sidra no português. Representa a pessoa que possui tanto conhecimento da Torá quanto boas ações e simboliza a completude espiritual. Escuta isso. Tem 4, então, elementos. A cidra é uma fruta. Aí tem o salgueiro e tem a palmeira. E esqueci o nome da outra aqui. Palmeira, murta e a murta. Tem os 4 ramos desenhados. O judeu, na festa do tabernáculo, ele pega e faz um enfeite com isso. E ele vai pegar essas 4 ramos, 4 espécies de árvores, e com um fruto junto, e vai entrar na tenda. E cada vez que ele entrar na tenda, ele tem que fazer um movimento. Ele pega os ramos e vai movimentar para direita, para você assim, direita, para esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo. Toda vez nas suas orações, ele vai fazer, o judeu tem o costume de orar daquela forma, né? Ele vai fazendo os movimentos, para cá, para frente, para trás, para cima e para baixo, enquanto está fazendo as orações. E tu vai dizer assim, tá, mas o que a gente tem a ver com isso? Foi um mandamento, porque tem um sentido espiritual aqui. Então, a primeira fruta aqui, primeira espécie, está falando então de uma pessoa. Olha só, quando tu está movimentando isso, tu está dizendo que é uma pessoa que ela possui conhecimento da Torá e boas ações, ou seja, ela conhece a Torá e pratica a Torá na sua vida. Então, dentro da sua tenda, você está declarando ao Eterno que você conhece e pratica a Torá, ou que você tem o desejo de conhecer e praticar. Esse é o primeiro símbolo. Também quer dizer, a cidra, a primeira fruta aqui, né, que é uma fruta nesse sentido, representa o coração. É o coração que você está expondo diante do Eterno. O centro das emoções, da espiritualidade, simbolizando a necessidade de alinhar os sentimentos com a devoção a Deus. Então você está nesse movimento de oração e de fazer esse sentido, você está dizendo, eu quero que o meu coração esteja alinhado com o Senhor. Também, um etrog, que é a cidra, é a única fruta com sabor e aroma, representando o equilíbrio entre pensamento e ação e a integridade espiritual. Tem sabor e aroma. Das 4 espécies usadas em Sukkot, é a única que tem sabor e aroma. Etrog é o coração espiritual que equilibra conhecimento, ação, simbolizando uma vida plenamente integrada com a sabedoria e boas obras, em unidade com a devoção emocional a Deus. Olha só, queridos, o primeiro símbolo que tem em Sukkot, então está falando de tudo isso
toda essa representação. Olha quanto que a gente pode aprender. É claro que não tem como fazer aqui uma forma exaustiva. Estou falando apenas por cima aqui para você, mas já dá para entender o que são essas 4 espécies. Vamos para a segunda então. Lulav, que é o ramo da palmeira. E essa palmeira não era qualquer palmeira. Era o ramo da tamareira. E olha o primeiro símbolo. Simboliza aqueles que têm o conhecimento da Torá, mas não praticam as boas ações. Olha só. Então, o segundo nível está mostrando níveis de pessoas que devem celebrar tabernáculos e como que é o desenvolvimento. Eu comecei com aquele que é mais entendido e aquele que está aprendendo. E no final você vai entender que mesmo com o conhecimento que você tem, mesmo que você não saiba nada de Torá, que nós vamos chegar daqui a pouco nesse povo, você não pode deixar de celebrar, porque Deus quer unir todo o seu povo. Por isso que quando nós começamos a estudar a Torá e voltar para os princípios de Sião, a gente não pode se achar melhor que aqueles que não estão lá. A gente não pode comungar, querer estar junto com aquele que critica e que é ignorante, e que acha que a gente está judaizando a igreja. Esse é ignorante. Aí nós não temos que ter aliança com eles, não tem problema nenhum. A Torá não nos instrui a ter aliança com pessoas assim. Mas aquele que respeita, mesmo assim, olha, eu não entendo o que você está falando, mas eu respeito, acho legal, acho até bonito, amo Israel, ótimo. Segue a vida dele e você segue a sua. Se você tem um chamado para Sião, você tem que aprender a conviver com essas pessoas, porque um dia todos nós estaremos juntos. Diga amém e aplauda o Senhor. Tá, mas espera aí, o senhor não disse que alguns tem que vai ter um lugar especial? Como que vai estar todo mundo junto? Querendo ou não, todo mundo vai ter que subir para tabernáculos, entendendo ou não entendendo, querendo ou não querendo, conhecendo o Torá ou não conhecendo, todas as nações obrigatoriamente subirão de ano a ano a Sião celebrar tabernáculos com Yeshua. Ah, mas eu não quero ir. Não tem de não querer. Como assim? Mas Jesus é queridão. Ele é tão bondoso. Tu não conhece Jesus, queridos. Tu está confundindo o cordeiro com o leão. Alguém já pegou cordeiro? Já cuidou de ovelha alguma vez? Já pegou? Qual bichinho mais querido, né? Eu cuidava quando eu era militar. Tinha um rebanho com 30 ovelhas. Daí todo o serviço que nós tirávamos lá naquele lugar, tinha que contar as ovelhas. Daí contava. E você entrava lá dentro do local, eles ficavam meio apavoradinhos, elas corriam tudo em grupinhos, para um lado, e corriam para o outro. Certo dia, certa vez, me chamaram para a missão, separa uma ovelha que nós vamos carnear. E eu achava tão fofinho o bichinho. E daí estava eu lá, experiente, no cuidado de ovelhas, né? E eu tentava pegar e eles corriam para um lado. Até que eu tive a ideia de tentar isolar uma. Quando você isola uma ovelha do rebanho, ela fica inofensiva, ela nem corre mais. Se isolou do bando, ela não se mexe mais. Aí tu pega ela pela lã e traz. E aí você sabe qual é que é o fim. Não fui eu que carneei, mas era um soldado antigo que era experiente nisso. Já fazia, sempre carneava lá, mas eu que trouxe a ovelha. Lembrando que o cordeiro, então, ele é inofensivo, ele vai mudo. E a gente pegou aquela ovelha quietinha, levei até lá, o rapaz pendurou, amarrou, ela não deu um balido. E eu vi todo o processo, segurei o baldinho depois que degola ela para pegar o sangue. E eu disse assim, meu Deus. E o bichinho não. Daí, cada vez que estava acontecendo ali, eu me lembrando da ministração. Como um cordeiro mudo foi para o matador. Eu disse assim, poxa, fui muito ministrado carnando uma ovelha quando eu era militar. Eu disse assim, olha só, Yeshua era isso. Só que agora não te engane. Yeshua veio com o cordeiro uma vez, ele volta como leão. Já tentou pegar o leão pela juba? É possível? Eu não conheço, eu conheço leão só de jaula, assim, e bem distante. Assim, eu fiquei bem distante porque eu não queria nem me arriscar. Já vi uma vez. Mas ele não é simpático. Ele não se te abraçar, pode saber que é para engolir tua cabeça, né? Então, um abraço de um leão não tem uma finalidade de carinho. Quando a Bíblia está ensinando que tem um leão e tem um cordeiro, está falando que o cordeiro já veio e já morreu por você, diga amém. Já fez tudo que era necessário, mas agora ele vem ser como um leão. E aquele que se colocar no caminho dele será despedaçado. Não, mas não pode, Jesus não pode fazer isso. Não, ele não só pode como vai. Inclusive fala que quando ele voltar,
depois da guerra que ele vai travar, vai ter um mar de 300 quilômetros de 1,30 m de sangue. Já leu isso na Bíblia? Então não confunda Yeshua Cordeiro com Yeshua Leão. Ele é o rei de toda a terra. Aplauda o Senhor por isso. Então, olha só. Vamos voltar aqui para a segunda espécie. O ramo da palmeira, então, que é o ramo da tamareira, já li, mas vou ler novamente, simboliza aqueles que têm conhecimento da Torá, mas não praticam boas ações. Não cumprem as boas obras, que a Bíblia diz que nós somos preparados para andar nelas. Está lá, logo após a anunciação da graça em Efésios, capítulo 2, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Daí vai dizer assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, não somos salvos pela graça, somos salvos pelo sacrifício de Yeshua, naquela cruz do Calvário. Entretanto, fomos salvos para as boas obras. Quais são as boas obras? Boas obras não é caridade, querido. Apesar de que caridade, chamada de Sedaká, faz parte dos mandamentos. Mas as boas obras é cumprir a Torá. A tal ponto que Yeshua disse: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está escrito em João 14, 21. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele fala esse texto também. Então tem vários contextos. Agora estamos entendendo aqui que há a possibilidade de uma pessoa que tem conhecimento da Torá, mas que não pratica. Vamos lá para a próxima representação desse fruto, dessa espécie. Representa a coluna vertebral também, indicando a retidão moral e a força para se manter íntegro em todas as circunstâncias. A primeira era coração, agora é a coluna. A coluna vertebral está associado dentro do estudo da Torá, que estuda a anatomia da Torá. Nós vamos entender que esse símbolo aí está associado à coluna, e a coluna é o que te dá a estrutura. E liga várias outras ramificações que nós não vamos aprofundar aqui. Mas olha como isso é importante, essa segunda característica. Vamos lá. Como ramo mais alto, simboliza o controle da mente sobre o corpo, representando a liderança e a retidão. Como o ramo da tamareira é bem alto, você pega lá de cima e está dizendo assim, ó, a sua mente tem que controlar o seu corpo, e não o seu corpo controlar a sua mente. Olha como isso é sério, só em 4 espécies. O que nós estamos aprendendo nessa noite é a sua mente que controla o seu corpo, e não o seu corpo que controla a sua mente. Só que a mente aqui não é o poder da mente, não é um controle psíquico. Nós estamos falando aqui da mente do Mashiach, porque nós temos a mente de Cristo. Por isso que no capítulo 12 de Romanos está dizendo para renovarmos a nossa mente. Então, renovar a nossa mente é para que venhamos a viver conforme a retidão de Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo. A lulav é a espinha moral, simbolizando a importância da integridade e da liderança, baseada no conhecimento, com uma postura firme diante dos desafios da vida. Olha só, liderança baseada no conhecimento para ter uma postura firme diante dos desafios da vida. E essa integridade, essa moral, não é pela sociedade, mas é pelos princípios do eterno. Mais uma vez, diga amém, por favor. A terceira espécie, que é movida dentro da Sukká, na festa de tabernáculos, é a Hadás, ramos da murta. Olha só o que a murta representa. Simboliza aqueles que praticam boas ações, mas não possuem conhecimento da Torá. Olha só como isso é legal, de você perceber como Deus trabalha de diversas formas. Já viu pessoas que fazem as coisas certas sem conhecer a Torá? O cristianismo, por muito tempo, e inclusive nós, praticamos coisas segundo a Torá, mas sem saber que estava na Torá.
Praticávamos boas obras, boas ações, sem conhecimento de Torá. E isso Deus olha também com bons olhos. O bom era conhecermos e praticarmos, mas se praticarmos alguma coisa, ganhamos os méritos, mesmo sem saber que estamos praticando, porque Deus não é injusto. Todo aquele que faz, que cumpre a sua lei, mesmo sem saber, não precisa nem ser crente, recebe méritos e recompensas. Aplaudo o Senhor por isso. Espera aí, essa frase eu não entendi, pastor. Quer dizer que eu não preciso nem ser crente, se eu fizer alguma coisa certa, segundo o que a Torá manda, eu recebo mérito, sim. Tá, mas e se for ateu? Também recebe. Não. Aí quebra tudo. Como assim? Um ateu vai receber mérito por cumprir. Porque não é a crença. Tu acha que um ateu, Deus está preocupado com ele? Dele não crer? Deus em crise de identidade. Deus pensando, meu Deus, ele não crê em mim. O que será de mim? Esse ateu que não crê que eu existo. Deus não está nem preocupado, queridos. Porque assim como eu sempre falo e dou exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Que lei é essa? Da gravidade. Tu crê nela? As crianças podem nem saber e daí não crê. Mas se tu pegar e pedir para ela segurar esse papel e soltar, vai cair do mesmo jeito. Ela não precisa nem conhecer, nem saber. Não depende do teu raciocínio e da tua existência para que as leis permaneçam. As leis do Eterno sempre vão permanecer, você crendo ou não, sabendo ou não, sendo ignorante ou não, são leis. E se você entrar nisso, você ganha o benefício. Está entendendo a palavra? Mas não queremos ficar nessa linha dos que não sabem nada, né? Nós queremos ser partícipes de tudo que Ele tem para nós. Representa os olhos dentro dessa anatomia que permitem perceber a beleza e o propósito da criação. Simboliza também discernimento. Então as pessoas que praticam, elas discernem, mesmo sem saber Torá, o que é bom e o que é mal. E elas conseguem viver os princípios de Deus. Seu agradável aroma simboliza a prática das boas ações, que enche o ambiente com bondade e justiça. Então, às vezes você já encontrou, e eu já vi muitas pessoas conversando comigo, pastor, mas ele é pessoa tão boa. Só falta Jesus na vida dele. Quem já ouviu essa frase, eu já disse ela, assim, discretamente levanta a mão. É uma pessoa tão boa, só falta Jesus, como se Jesus fosse a cereja do bolo, né? Não, ele é o bolo todo, se não tiver Jesus, tá. Mas agora você começa a entender que tem pessoas que elas fazem tanta coisa boa que elas são um aroma agradável para nós. Mas que elas não sabem, não conhecem ainda a verdade. Então, o Hadás representa os olhos espirituais que nos conduzem à percepção da bondade no mundo. Percepção da bondade no mundo. Simbolizando a prática do bem e a importância da visão moral na vida. Então, prática do bem e visão moral na vida. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Se houver alguma, no aspecto político, não quero falar de política aqui, mas só nos incidentes que aconteceu. O representante, que é um governo justo, não é um crente, não é um pastor, não é o apóstolo. O representante é alguém que tem uma visão boa do mundo e que tenha moral. Nessa pessoa, ela pode receber o teu voto, se você for pensar num sentido de governo. Então, a percepção da bondade no mundo, a prática do bem e a visão moral da vida. Se uma pessoa tem isso aí, ela pode ser votada, ela pode ser admirada, ela pode viver num ciclo de convivência, não de intimidade. Célula não é um lugar de pegar pessoas desgraçadas que não querem mudar e ficar bajulando. Isso é patologia, isso é doença. Célula é um lugar de pegar pessoas que desejam mudar, que querem fazer techuvá, um retorno que sabe que é doído, mas que vai mudar. E você conduzir elas pela mão até Yeshua, quando chegar até o pai, chegou no pai está aqui, ó, é teu, beleza, vou buscar mais um. Aquele que quer ser paparicado, cuidado, achando que vai ter um babá, um bobô, não está no processo do que o Yeshua espera de nós. Então eu quero dizer para você, você tem algo valioso que Deus colocou aí dentro da sua vida.
um tesouro escondido, que só na visão profética a gente sabe o valor que você tem. Só que se esse tesouro ficar guardado, sem manifestar, ele vai estragar. Agora, quando você traz esse tesouro para fora e entrega isso ao Senhor, não ao pastor, não ao líder de célula, quando você entrega ao Senhor, Ele começa a lapidar. E aí você será um vaso santificado e útil para toda boa obra. É isso que Ele espera de você. Eu sou só aquele que diga assim: ei, tem ouro aí dentro. Vamos tirar para fora e começar a polir esse negócio para ter valor, para que Deus possa te usar. Se você quer, vem junto. Só que para arrancar daí de dentro vai doer. Para polir vai doer mais ainda. E tem um momento que tu não vai gostar do que eu vou falar. E você vai ter que engolir seco, porque não adianta ficar discutindo quando se fala de Torá. Porque nós aqui não somos coach, não somos líderes, não sei do que lá. Não estou fazendo outra coisa, estou estudando Bíblia. E se tu não quer aprender Bíblia, então, querido, sai da frente, que tem mais gente, está assim de gente no mundo, com sede da palavra que você está recebendo aqui. E eu creio que aqui tem um povo sedento, diga amém. Porque Deus disse que de Giroá sairia uma fonte para as nações. E fonte, ela precisa de vasos para carregar. Diga assim: eu sou esse vaso. Então deixa fluir dentro de você, queridos, a água do Espírito, porque Ele quer fazer isso. E você matará a sede das nações. Faça alguma coisa, se expresse, aplauda o Senhor. Nós somos isso, esse é o nosso chamado. Agora, o modelo tradicional de igreja que nós conhecíamos e vivemos, porque nós estamos sempre crescendo e aprendendo as coisas novas e entrando no tempo determinado de Deus. Se o modelo tradicional de igreja serve para você, meu irmão, Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Só que para mim, quando Deus me mostra algo, eu não volto atrás. Porque quando Ele disse para mim vir para Giroá, não teve um momento que eu fiquei em dúvida do chamado e do que Ele queria fazer aqui. Agora pergunta se o Aguinaldo já teve vontade de ir embora daqui. Não pergunta quantas vezes que vai ficar feio, que eu tive vontade de ir embora daqui. Agora, quantas vezes que eu disse para Deus que eu não queria ficar aqui? Nenhuma. Não teve um dia que eu disse para Deus: Deus, eu me arrependo, me tira daqui, me mata, me leva, faça qualquer coisa. Não teve um dia. Porque Deus me colocou no exército primeiro para entender como é que funciona o exército dele. Missão dada e missão cumprida. Enquanto Ele não disser que a missão acabou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Porque se quem me chamou foi Deus, só Ele tem autoridade para me tirar daqui. E assim é a sua vida também. Você não vai ser arrancado do lugar onde Deus te designou. Você foi plantado como uma árvore frutífera, junto aos ribeiros de água. Se girar uma fonte, saiba, tem água para você beber. E você vai ser uma árvore frondosa, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não murcham, e tudo que você fizer vai prosperar. Se você recebe e se expressa, aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos para o último elemento aqui, que é a aravá, ramos de salgueiro. Representa aqueles que não têm conhecimento da Torá, nem boas ações. Não tem conhecimento da Torá, nem boas ações. E eles vão estar juntos em tabernáculos conosco. E tu vai dizer: vão permanecer para sempre assim? Eu creio que não é essa a intenção. Quando você chega aqui, você tem algum conhecimento de alguma coisa? Não tem. Então aprendamos a conviver com essas pessoas que não têm conhecimento algum. E sejamos mestres na vida delas, diga amém. A ensinar pessoas a carregar aquilo que carregamos. Simboliza a boca, ligada à fala e à expressão. Olha só. Destaca a importância de como usamos as nossas palavras. Queridos, deixa eu te falar algo aqui. Aquele que não sabe nada é o que mais quer falar. Aquele que não tem Torá e que não tem ação nenhuma é o que mais fala. E é esse que a gente vai ter que conviver com eles. Desde que sua boca não profira lashon hará, que é a palavra maldita. Porque o maldizente não é eu, nem o diácono, nem o pastor, nem o irmão, nem o líder de célula. O Eterno os arrancará do meio. Se há uma coisa que Deus não suporta,
é a língua maldizente. Vai ser exterminado. Ah, pastor, como assim? Vai ser? Não fui eu que falei, ele disse que vai exterminar do vosso meio. Toda a língua maldizente vai ser exterminada. Vai acometer alguma coisa muito grave na família, na geração. Quando menos se espera, pum, some e é soprado como uma palha do vento. Ah, não, eu não acredito nisso, porque Jesus é graça. Não tem nem graça esse teu comentário. Se tu acha que Lashon Hará, Jesus aplaude e faz carinho, tu errou. Tu está confundindo. Nem o cordeiro ia fazer isso. Que dirá o leão. A boca maldizente será destruído. Você pode dizer amém? Eita, que saiu fraco esse amém. Eu vou te dar uma oportunidade de dizer, porque sabia que você... Uma das coisas que as pessoas pensam, que aquele que tem a boca maldizente, ele pensa que ele é o inventor da maledicência. Ai, triste enganado. Aquele que fala mal de alguém ou que larga maledicência, tem sempre alguém falando dele e destruindo a vida dele. Toda palavra lançada maldita é como uma semente multiplicada na tua direção. Já plantou? A Bíblia fala, né? Sobre plantio. 30, 60 ou 100 por 1. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, o maldizente, ele lança uma palavra na direção de alguém. Ele é considerado por Deus um assassino. Então, quando ele lançou a palavra maldita, ele plantou uma sementinha. Ele vai colher 30, 60 ou 100 por 1. E na sua língua, você sabia que na nossa língua há sangue? Toda palavra é um altar, porque a nossa saliva contém sangue. Então, toda palavra que nós dizemos, nós prestamos conta, porque é uma palavra de sangue. Nós derramamos sangue. Ainda bem que existe os tempos e épocas do Eterno para a gente corrigir. Inclusive, Yom Kippur foi um tempo para corrigir toda a palavra maldita. Havará é a boca espiritual, representando a humildade e a importância da fala correta. Simboliza que todos, independentemente de suas conquistas, têm um papel na unidade do povo e na jornada espiritual. As 4 espécies juntas simbolizam a unidade do povo de Israel e a totalidade do ser humano. Elas representam diferentes tipos de indivíduos e partes do corpo, conectando-os através da oração e da devoção a Deus.